e paz, irmãos. Amém? Alguém sabe a quem pertence isso? Bonito aqui, é seu? Não sei como é que você está fazendo sem ele, irmã. Eu não sei, eu não consigo, eu tenho que carregar o meu. Vamos orar, querido, mais uma vez? Hoje, com muito prazer, que a festa da juventude continua. E dessa vez, nessa manhã e à noite, pastor Delmo e sua esposa, Dinéia, vão trazer aquilo que o Senhor colocou no coração deles, da parte de Deus para nós. A gente sabe que eles são amantes, né, da educação, nessa área que eles estão envolvidos. Eles estão à frente do SEBENGE. SEBENGE, se eu não estiver enganado, é o que nos restou da educação na Batista Nacional, não foi, pastor? E eu estava ali comentando rápido com ele que o nosso coração partiu quando o STEB foi para Brasília. O STEB é o Seminário Teológico Batista. Como eu diria do STEB? Gente, não me foge até a palavras agora, mas é o primeiro seminário e é ainda, se eu não estiver enganado, uma referência para nós, Batista Nacional. Cadê o pastor Moacir? Está aqui? Pastor Moacir estudou na primeira turma do STEB? Estudou na segunda turma do STEB. Então, para ele, então, deve ter sido uma dor, né? Mas a gente continua orando e pedindo a Deus que levante homens, levante mulheres, cujo coração esteja voltado para esta área, a área do preparo de obreiros. E compartilhava com eles ali que temos um projeto pronto no papel de construir uma escola naquele lote de lá. E a gente ora a Deus para que isso aconteça. A área física, ela possibilita isto. E vamos confiar em Deus, investir nessa área, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus está no controle, nós sabemos disso, amém? Vamos orar, queridos, e passar ele e a sua esposa, para que eles possam se apresentar melhor ainda, e a igreja seja muito abençoada, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de amanhecer, Senhor. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Tua palavra diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós queremos aproveitar cada respiração para te glorificar e reconhecer a grandeza do Senhor, reconhecer a soberania do Senhor. Obrigado a Deus, porque também o Senhor nos permite com liberdade abrir a Bíblia, estudar, meditar nela e até mesmo ousar, Senhor, expressar nosso entendimento. Nós te agradecemos pela liberdade que o nosso país, a nossa nação nos oferece e pedimos a Ti que cuida para que isso não seja tirado, ó Deus, de nós, a liberdade de cultuar o Teu nome. Obrigado, Pai, mais uma vez nós te bendizemos, entregamos cada vida que aqui está nas Tuas mãos, entregamos o pastor Delma, sua esposa, nas mãos do Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo os encha mais uma vez, para abençoar a igreja do Senhor. Muito obrigado, nós somos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Vamos receber então o pastor Delmo. Não sei como é que vocês trabalham os dois. Fique à vontade, tá? Use o tempo que for necessário para que Deus nos ensine da sua palavra. Obrigado, pastor. Graça e paz, irmãos. Queria agradecer ao pastor Delfino o convite, pastor Edgar a confiança, né? Estou feliz de te ver aqui, meu santo. Glória a Deus. Que bênção grande. Estou acompanhado da Dinéia, que é a minha esposa. Já vai para 23 anos, né? Que o Senhor nos uniu em matrimônio. Não viemos acompanhados dos filhos. Temos um casal, mas ficaram em Belo Horizonte, muito envolvidos, né, com a igreja. O Abner trabalha à frente de mocidade, a Sâmara de adolescentes, e aí eles vão crescendo e vão ficando. Não, pai, tem isso na igreja, tem aquilo, e vão ficando. Acaba que antigamente onde nós íamos levávamos, agora eles ficam por lá, né, com suas obrigações.
E nós somos realmente apaixonados pela educação. Já há 22 anos que eu trabalho com a educação teológica. Não que eu seja velho, eu tenho que lembrar sempre isso, porque dá a impressão que eu sou velho. Mas eu não sou velho não, é porque eu comecei cedo, né? E nós amamos muito a formação teológica e também trabalhamos com a formação clínica. Nós somos psicanalistas. Um casal de psicanalistas, você imagina como é que vai dialogar os problemas, hein? Atrás dos atos falhos, né? Então, assim, é a nossa área. Eu sou pastor da Igreja Batista Moriá, Ministério Moriá em Belo Horizonte, diretor-geral do CEBENJ e coordenador da área de formação clínica da UCESP, em São Paulo, da área da psicanálise. E a Diné coordena tudo aqui no estado de Minas. A gente sempre trabalhou juntos, né? Tanto a área das pós-graduação em ciências da religião, teologia sistemática, formação clínica de psicanálise, e também coordena a minha vida, tá? E assim nós estamos aí, né, amor? Graças a Deus. E eu fui convidado para estar com vocês hoje pela manhã e à noite, e vamos compartilhar um pouco sobre o reino de Deus. Eu tenho a certeza que Deus vai nos falar poderosamente. Que horas que termina aqui, meu santo? 10 horas. Então vamos até as 10, se Deus quiser. Amém? E as crianças digam amém, que a turminha está toda aqui, tadinhos. Tadinhos, Deus seja louvado. O tema que eu separei para nós nesta manhã é: venha o teu reino, baseado em Mateus capítulo 6, verso 10, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Talvez este seja um dos grandes conflitos da fé cristã e da fé judaica: entender o que é o reino de Deus, o que Deus concebe com o seu reino, o que caracteriza esse reino, qual é o meu lugar neste reino, o que eu ganho ao entrar neste reino, o que este reino causa na minha vida pessoal, como que este reino me afeta, o que este reino causa na minha família, como que este reino afeta a minha família, o que esse reino causa na minha vida social, na minha vida secular. E este choque de conceitos foi enfrentado também por Jesus, quando ele chega e é revelado ao mundo por João Batista, e João Batista fala: é chegado a vós o reino dos céus. E a turma olha para Jesus e fala: e aí, agora? O que significa isso? E eles assustam mais, porque tudo que eles imaginavam de reino dos céus, de reino de Deus, não estavam simbolizados na figura de Jesus. Não tinha a cara de Jesus, não tinha a imagem de Jesus, não tinha o jeito de Jesus, não tinha a proposta de Jesus, não tinha os ensinamentos de Jesus, e agora eles não sabem o que fazer com isso. Mas à medida que Jesus ia caminhando, eles iam percebendo que Jesus tinha respostas significativas para a sua vida. Aquilo que faltava ao homem, como dizia Sócrates, há sempre no homem um grande... Oi, Glória. Obrigado, meu santo. Há sempre no homem um grande vazio, indescritível. Eu chamo isso de saudade de Deus. Havia no homem uma nítida e uma clara saudade de Deus. Agora, como preencher e fazer isso acabar? Saudade é coisa que dói e a gente não sabe onde, mas parece que vai amassando a gente por dentro. E foi isso que foi acontecendo com o homem, à medida que ele foi se afastando de Deus. E Jesus, ele chega com essa mensagem, e ele chega convidando as pessoas a
chamarem o reino de Deus sobre as suas vidas. E é esta a minha proposta nesta manhã. Mas o que é o reino de Deus? A famosa Basileia Theotoi. O que é o reino de Deus? O que significa o reino de Deus? Quando nós começamos a meditar nessa expressão, nós vamos percebendo que o reino de Deus é todo o seu governo, é onde Deus está, é uma mistura de onisciência com onipresença de Deus. Há uma grande diferença entre onisciência e onipresença. A onipresença, ela não está em todo lugar, ela se faz presente onde se faz necessário, porque Deus é relacional. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos invocar o Senhor. Onde estiverem 2 ou 3, ali Deus estará. É por isso que ela diz que nós precisamos andar com Deus. Deus é tão poderoso, Deus é tão glorioso, Deus é tão significativo, que Deus não vai no vazio, Ele vai onde se fizer necessário. Já a onisciência de Deus é o fato de que nada foge à consciência de Deus. Tudo o que acontece, em todo e qualquer lugar, Deus sabe. Nada escapa ao seu conhecimento. Na onipresença, Deus traz o seu agir. Na onisciência, Deus traz o seu estar. E a Basileia é onde o estar de Deus e o agir de Deus toca a alma humana, toca a vida humana, libera-se para mudar as circunstâncias, libera-se para mudar a natureza. E é por isso que ela impacta, é por isso que ela causa um modificar que permite a soberania de Deus. O reino de Deus, ele chega na minha vida quando Deus se torna Senhor. Quando Deus deixa de ser um conselheiro, onde eu decido o que fazer ou não, e Deus se torna o Senhor. Agora eu decido a partir do querer de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus, da, entre aspas, circunstâncias de Deus. Agora eu compreendo que o projeto de Deus é soberano e é maior que o meu projeto, o meu plano, o meu querer. Então agora eu oro, não é para que Deus me dê aquilo que eu quero, mas é para que aquilo que eu quero corresponda ao querer de Deus. Agora eu preciso encontrar o centro da vontade de Deus para a minha vida e colocar a minha vida no centro do querer de Deus. Isso jamais pode acontecer na vida de um crente sem duas características básicas do amadurecimento da fé, que é o próprio amadurecimento em si. Eu tenho que me tornar um adulto na fé e o discernimento espiritual. E aí nós temos um conflito. Qual é o conflito? Nós somos extremamente egoístas. Egoísta por causa dos nossos caprichos, porque nós somos racionais, porque nós temos sentimentos e porque nós queremos vencer. E pode ser que vencer para Deus não seja o que eu penso que seria vencer para mim. E aprender isso não é fácil. Obviamente o reino de Deus é todo o seu governo, domínio, ou seja, é tudo onde Deus se estabelece. E onde Deus estabelece a sua soberania para a nossa história. Os primeiros a errarem sobre o que pensar de reino de Deus foram os judeus. O judaísmo cometeu um equívoco muito grande na compreensão do que seria esse reino. E isso foi um erro tão grande que quando nasce o cristianismo, já haviam nascido tantas
instituições, tantas maneiras de ver Deus, escribas, depois fariseus, depois saduceus, depois essênios, depois zelotes. Quando nasce o cristianismo, eles pensaram que era mais uma facção do judaísmo. Olha, nasceu mais um grupo entre nós. Quem sabe agora vem a resposta para a nossa vida. Tudo isso porque cometeram um equívoco de criar um reducionismo no reino de Deus. O reino de Deus é que se apropria de nós. Nós não nos apropriamos dele. Porque se nos apropriarmos do reino de Deus, nos tornamos senhor de Deus. E cometemos o mesmo erro de Lúcifer. Achamos que podemos também ser igual a Deus. E isso é impossível. O reino de Deus no Tanakh é uma literatura que os judeus entendem que concentra todos os livros sagrados do judaísmo, sejam eles canônicos ou não. No Tanakh, o conceito de reino de Deus está ligado à crença de que Javé iria restaurar Israel. Então o conceito de reino de Deus é político, é geográfico, é reducionista, é só para Israel. É um reino onde todo rei, ele se torna uma extensão de Deus. O rei vem por uma vontade divina. Isso houve um momento que separou Israel em reino do norte e reino do sul. No reino do norte a dinastia de Saul, no reino do sul a dinastia de Davi. No reino do sul Deus tinha um compromisso de que Deus suscitaria a semente de Davi, reis e reis e reis seriam da vontade de Deus. No reino do norte seria a descendência de Saul. Isso só aumentou o problema. Complicou ainda mais a relação de Israel. E então eles entendiam que o reino de Deus nada mais era que um reino de características deste mundo, com um símbolo maior assentado no trono, assemelhando-se a uma monarquia, quiçá teocrática, onde Deus detém o centro do poder e do governo, mas onde tem homem é difícil imaginar Deus assim, porque nós não somos fáceis. Nós somos muito difíceis. Freud, ele fala assim: olhando de pertinho, ninguém é normal. De longe, é verdade que tem uns que você já bate o olho e fala, não é mesmo não. Mas de longe, a maioria de nós passa a sensação de normalidade. Mas quando chega de pertinho, e na clínica a gente observa muito isso, quando chega de pertinho, a gente vê a necessidade que o homem tem de Deus. Quando o homem deixa escapar a sua intimidade, às vezes dói na alma. E a gente fala, ah, Deus, tenha misericórdia. Talvez sejamos os primeiros analistas que termina a clínica e vai orar pelo paciente. Deus, tem misericórdia daquela ali, de graça, aquela ali precisa de um milagre. Né? Israel teve a chance de trazer a presença de Deus e achou que Deus criou eles apenas para ter a sua presença. Quando Deus chama Abrão e ainda não lhe havia mudado o nome, a identidade, Deus fala assim, na nossa versão seria: anda na minha presença e seja reto, seja perfeito. A gente ouve isso, a gente treme os joelhos, os cotovelos e fala, tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Tá? No hebraico seria mais ou menos assim: anda tão perto de mim que seja uma sombra minha neste povo. Só faça o que eu fizer. Já imaginou que essa é a sombra de Deus? Me dá até um arrepio. Se a sombra de Paulo curava, imagina a sombra de Deus. E é isso que Deus queria trazer, cura para o homem. Mas de uma maneira que nós vamos falar à noite, né? Não exatamente agora, neste momento.
Mas o judaísmo se perdeu em relação a isso. O judaísmo conseguiu foi se esvaziar mais de Deus e virar um problema para Deus muito grande. O povo não entendeu que quando Deus disse: sai do Egito, vai para uma terra que emana leite e mel, e o povo chegava na terra e andava para um lado deserto e andava para o outro deserto também, e o que Deus estava dizendo é: a fonte da vida sou eu vou fazer emanar leite e mel. E o povo não conseguia ler isso em Deus. Também nós temos dificuldade de ler isso hoje em Deus. Se a gente não ver a possibilidade do leite e do mel no final do mês, a gente começa com certas orações, né? Deus, cadê o Senhor? O inimigo jaz à minha porta, o meu adversário, oh Deus! Perde a paz e perde também a tranquilidade. Nós confundimos paz com tranquilidade. Paz não tem nada a ver com tranquilidade. Paz tem a ver com não perder a consciência de quem está no controle em meio à tribulação. E tranquilidade é calmaria. Às vezes o crente tem tribulação, ele pede tranquilidade como se fosse paz. Eu imagino que Deus olha e fala: não aprende de jeito nenhum. Tá difícil. Não é fácil. Mas é disso que ele está falando. Lá na frente o conceito de reino de Deus foi espiritualizado no judaísmo. Mais porque não sabiam o que fazer com o cativeiro babilônico, do que por amadurecer no relacionamento com Deus. A pior coisa talvez que exista para um crente é ele estar há 30 anos andando com Deus e não saber o que fazer com a presença de Deus. Eu imagino quais sentimentos podem ter surgido em Jesus quando caminha com os discípulos no caminho de Emaús. O papo vai e eles começam a contar para Jesus a história de Jesus. Você não está sabendo que tragédia que aconteceu? Nós tínhamos um líder, um homem maravilhoso, homem poderoso. Os demônios saíam, os enfermos. Imagina, ao longo do caminho, quantos assuntos não surgiram ali. A Bíblia não narra, mas eles estavam tão preenchidos da dor que não conseguiam ver o remédio. Às vezes nós estamos assim, tão preenchidos da dor que não conseguimos ver o remédio. Tirar o foco de nós e colocar o foco em Deus é um desafio muito grande, e só preenchido da concepção do reino para conseguir fazer isso. E quando Jesus resolve partir o pão, e o pão naquela região é um dos maiores símbolos da vida, quando Jesus partiu a vida e eles falaram: é o Senhor? Imagina o coração daqueles dois. A gente não precisava ter sofrido tanto esse caminho todo aqui. Estar com Jesus e não conseguir saber como aproveitar deste estar de Deus nos torna os piores dos piores. Paulo fala os mais miseráveis entre os homens. Já no cristianismo, o reino de Deus pode ser sintetizado em 2 pontos. Primeiro ponto, um governo real, universal, estabelecido no céu e também na terra. Segundo ponto, uma condição interior de dimensão pessoal, de caráter espiritual, mas também moral, mental e psíquico. Nós temos uma constituição tríplice: corpo, alma e espírito. E organizar isso tudo não é fácil. Tem gente que não é satisfeito com o seu corpo.
que eu sou gordo, ou que eu sou magro, ou que eu sou baixo, ou que eu sou alto, ou que eu sou moreno, ou que eu sou louro, ou que eu sou negro, ou que o meu cabelo é liso, ou que o meu cabelo é crespo, ou que o meu cabelo é enrolado, e a gente arruma uma confusão tão grande que o teu cabelo enrolado lisa, o que teu cabelo liso enrola, o que teu cabelo crespo estica, e o que teu cabelo esticado fala, meu sonho era ter esse cabelo crespo. Como se o nosso problema fosse o visual. E honestamente, um pouco de lucidez nos mostra que esse não é o maior dos nossos problemas. Mas vai levar isso para o dia a dia. Tá? Bom, nesse sentido existente em todos que estão na graça e seguem a vontade de Deus a partir de Jesus Cristo, é que essas coisas se organizam. O reino é um reino preenchido de valores. E os valores que o reino preenche traz verdade. E aí os filósofos já perguntam há tanto tempo o que é a verdade. E a gente vive tropeçando nisso porque tem verdades que são relativas e tem verdades que são eternas. As que procedem de Deus sempre serão eternas. As que procedem de nós sempre serão relativas. Justiça, e o que é justiça? O que é ser justo? Ainda bem que eu não sou juiz, porque eu ia sofrer com isso. Meu Deus, o que é ser justo? O que é me ater ao fato que eu não estive lá para saber como aconteceu? Eu dependo da leitura de outro. Isso é uma loucura. Paz, perdão, alegria e dignidade. Olha, características que precisam se instalar na vida de quem se instala no reino. Então o reino é muito maior do que parece. Eu vou brincar aqui, né? Ele é pegável. Mas também não é. A minha casa pode pertencer ao reino e o reino pode não entrar nela. A minha vida pode pertencer ao reino e o reino não entrar nela. O cristianismo pega aquilo que o judaísmo espiritualizou e sintetiza no mundo de transformação diária, não a partir do que eu posso, mas daquilo que Cristo pode fazer na minha vida. E isso aumenta a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. O reino de Deus foi inaugurado na terra por Cristo, destinado a acolher todos os homens. Quisera Deus que toda alma seja salva. Anunciado por João Batista, exortando ao arrependimento. A primeira coisa que o crente precisaria saber de fato é o que é arrependimento. E quando eu converso com o crente, eu descubro que o crente não tem ideia do que é arrependimento. O crente confunde arrependimento com frustração. E a hora que ele fica frustrado por alguma coisa que ele fez, ele acha que arrependimento se reduz a isto: estar frustrado. E o arrependimento, ele é uma coisa prática. O estar frustrado é o lado intelectual do arrependimento, é o conceito. Mas tem que ter prática. Não existe arrependimento onde não há mudança de atitude. Então arrepender é decidir e não fazer mais aquilo que eu fiz. Se eu repetir, eu não me arrependi. Eu não entendi o desastre que isto causa na minha vida. Lá em Mateus 3,2 diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós. Quando o reino chega, o arrependimento tem que ter clareza, tem que ter sentido,
tem que ter algo que me assuste o suficiente para que eu mude de vida. Jesus começou seu ministério centrando-se necessariamente em torno do reino de Deus. O reino dos céus é chegado a vós. Ele era a imagem viva do reino de Deus. E isso chocava, porque era tudo que eles não precisavam. É por isso que quando eles têm que escolher, eles escolhem Barrabás. Porque Barrabás fazia parte de guerrilha, Barrabás matava romano, Barrabás roubava a espada de romano e dava para judeu, Barrabás roubava dinheiro de romanos e dava para judeu. Quando ele diz: o que vocês querem? Ele diz: nós queremos é Barrabás. Porque o reino liberta de dentro para fora, mas nós sempre achamos que a libertação é de fora para dentro. E quando nós assustamos, nos perdemos de Deus de novo. A Bíblia inteira gira em torno da vinda do Messias e do reino de Deus. E Jesus, através das parábolas, convida-nos a entrar no reino de Deus, a tornar-nos discípulos dele, para então conhecer os seus mistérios. Discípulo de Cristo é aquele que fez uma escolha de ser um imitador de Cristo. Aí, isso encosta na gente em todos os níveis. Eu preciso ser o marido que Deus espera que eu seja. Eu preciso ser o esposo que Deus espera que eu seja. A minha esposa precisa ser a esposa que Deus espera que ela seja e a mulher que ela espera que ela seja. Eu preciso ser o pai que Deus espera que eu lhe seja. Ela precisa ser a mãe que Deus espera que ela seja. O reino de Deus, ele faz isso. Eu tenho como modelo de vida aquilo que agrada a Deus, e eu vou aprender a me sentir bem neste lugar. E não é fácil buscar fazer aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, porque isso implica em abrir mão da minha vontade para assumir a vontade de outro, ainda que esse outro seja Deus. E o nosso egoísmo, ele luta contra isso o tempo todo. Um jovem veio se aconselhar comigo: porque, pastor, eu estou querendo fazer mecatrônica, o que o senhor acha? Porque olha o campo, o mercado, isso, aquilo outro, e aquela coisada toda. E eu percebi que em nenhum momento entrou o que Jesus pensava sobre aquilo. Ele já sabia o que o mercado pensava, projetava sobre aquilo. Ele já sabia o que o mundo financeiro pensava sobre aquilo, as possibilidades de salário. Ele já sabia tanta coisa. E a hora que ele terminou, eu disse: olha, é muito promissor. Mas você em algum momento perguntou para Jesus o que Jesus pensa sobre isso? E ele falou assim: hã? Quase que assim, ui! Não, eu tenho orado para Deus me abençoar, pastor. Eu falei: não é isso que eu estou dizendo. Uma coisa é convencer Deus que vale a pena comprar o nosso projeto. E outra coisa é nos convencer de que vale a pena comprar o projeto de Deus para nós. Nós nos tornamos especialistas em ir contra o reino de Deus e convencer Deus a comprar o nosso projeto. E temos a ilusão de que Jesus é Senhor da nossa vida. E com essa lógica, não dá para Jesus ser Senhor da vida de ninguém. Então, o reino de Deus me obriga a mudar não só de conceitos, mas de lógica. Dizer Deus quer dizer que eu não estou entendendo como é que funciona. É isso mesmo. De um modo geral, nós estamos cada vez entendendo menos como funciona o reino de Deus. Mas a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus.
E nós entendemos e sintetizamos buscar primeiro o reino de Deus com buscar a salvação. Do latim salvitius, seria algo mais ou menos como fazer a minha vida prestar, salgar a minha vida. Ser salvo é fazer a minha vida entender o valor que ela tem, é legitimá-la na presença de Deus. Quando eu tinha uns 6 anos, eu aprendi um hino na igreja que não era fácil, não. Eu falei assim: cuidado, mãozinha que pega, pezinho onde pisa. E falava assim: ó, o Salvador do céu está olhando para você. Eu imaginava 2 olhões enormes no céu me acompanhando por onde eu ia. Eu ficava apavorado. Quando a turminha queria fazer uma coisa errada: vão, Delba. Eu falava: não vou não. Ficava imaginando, olhando assim para o céu. Olha, vai que está olhando, né, agora. Isso me livrou de tantas coisas, fantasiosa, mas livrou de tantas coisas. Imagino que é Deus estar aqui dentro. Por incrível que pareça, complicou ainda mais. E o que legitima Deus na minha vida é Ele poder estar aqui dentro. Para pertencer ao reino de Deus é necessário primeiro converter. Depois de convertido, realizar a vontade divina, mas de uma única maneira, tendo fé em Jesus e acolhendo a sua palavra. Aí, turma jovem, ser jovem só é bom para Deus se for jovem do jeito dele. E aí muda tudo. Muda tudo. Porque aí algumas coisas que não são gostosas passam a ser interessantes. E isso é complicado. A conversão é um pré-requisito para acessar, entrar no reino. E o arrependimento é um pré-requisito para experimentar remédios do reino para a vida humana. Primeiro remédio, perdão. Perdão não é desculpa. Eu conversando com uma irmã esses dias, e ela disse assim: eu fiz um estudo sobre perdão, pastor, maravilhoso. E a hora que ela começou a ensinar o estudo, e eu falei: meu Deus, isso tem nada a ver com perdão. Eu falei: mas como é que a senhora chegou a isso? Ela falou assim: não, Deus me mostrou o que Ele queria que eu falasse. Eu fui lá na Bíblia, peguei o texto, peguei o dicionário, vi o que é perdão. Eu falei: mas o perdão não nasce na língua portuguesa, ele nasce no hebraico. Então o dicionário tinha que ser um dicionário teológico. Isso que a senhora entendeu como perdão é desculpa. E desculpa está muito longe do que é perdão. Porque no perdão eu lembro sem dor. Na desculpa eu lembro com dor. Então nós somos bons para desculpar e péssimos para perdoar. O perdão exige maturidade e discernimento. A desculpa exige consciência de que eu preciso estar bem com o outro apenas. Significa que eu posso querer o reino, ser religiosamente correto, mas sem conseguir viver o reino e ser satisfeito pela presença de Deus. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A versão em inglês diz: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Salmo 23 não está falando do que Deus vai dar, está falando daquilo que Deus preenche. Então eu estou preenchido por Deus, e a falta que há lá fora não me dói tanto. Como é fácil ler a Bíblia errada. Mas quando nós entendemos o que é arrependimento, experimentamos perdão, experimentamos misericórdia. A palavra misericórdia nasce da junção de 2 palavras do latim: miserus e cordius. Miserus é sofrível, é
sofrimento, e cordius coração. Misericórdia é a capacidade que Deus tem de permitir que o coração dele sinta dor ao ver o meu coração sofrer. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todas as manhãs Deus pode sentir a minha dor. Ou seja, não dói em mim sozinho. Deus é tão Deus que não me abandona nem na dor. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Por isso Jesus diz: arrependei-vos e crede nele. João Batista também. E eu quero caminhar para o final aqui, porque eu já estou em pecado, né? Por 7 minutos, eu vou até 12 minutinhos aqui. Pode ser? Pode? Até 10 ali? Ah, glória a Deus. Então eu estou correndo aqui igual um desesperado, fazendo um exercício aqui, porque eu estou olhando 9 e estou enxergando 10. Significa que agora eu corri tanto que vou entregar mais cedo. É a idade. Olha, depois dos 50 muita coisa muda, viu, gente? Inclusive as vistas. Aliás, quando começa a ter que fazer assim, é o primeiro sinal de que o tempo passou realmente. Ok? Então eu vou voltar aqui e quero explorar um pouco mais essa questão da misericórdia de Deus. Deus sendo Deus, não deveria saber o que era dor nem sofrimento. Então Deus precisou se humanizar para entender o que é dor e sofrimento. E em Cristo, Deus doeu, sofreu, chorou, se humilhou. Humanizar já era a maior de todas as humilhações, porque Deus em Cristo toma uma forma humana e ocupa o lugar de quem traiu Deus, de quem rompeu com Deus, para mostrar que era possível estar humano e andando em aliança com Deus. E ele se tornou o principal modelo de comunhão entre o homem e Deus, em Cristo Jesus. Então, quando Deus fala na Bíblia de dor, não é uma utopia. De sofrimento, não é uma utopia. Ele fala do ponto de vista de quem sofreu também. E de alguém que esteve no lugar em que a dor doeu de verdade. É muito difícil sentir a dor de uma experiência que a gente não teve. Assim, eu te entendo. Não, você não entende. Você não passou pelo que eu passei. Isso é ser elegante, é ser simpático. Talvez seria mais correto dizer: eu estou aqui, conte comigo. Hã? Tem coisa que não dá para entender não. E só de pensar em entender dói. E Deus, sendo Deus, soube disso. Então ele disse: eu vou viver isso. Por uma única causa: amor. Oséias usa uma expressão para amor fantástica, que é excede. Todo amor humano está condicionado. Ninguém ama à toa. Nós somos interesseiros demais. Mas o amor divino não. Deus ama porque quis amar. Deus não precisa de nós para nada. E por isso Ele escolheu precisar, para ser cultuado, para ser adorado por essa espécie chamada humano. E ali Deus olhou e amou de uma forma sobrenatural e natural. E Ele mostrou as implicações do seu amor. Isso é que nos leva a entender misericórdia, porque misericórdia é se colocar no lugar de quem sofre. E Deus fez isso por nós. E é por isso que nós temos que priorizar o reino de Deus. Porque foi o único reino
que se colocou no nosso lugar por nos amar de maneira tão intensa, tão poderosa e tão gloriosa. O reino de Deus, ele não é filosófico, porque ele não se alimenta das perguntas, ele se alimenta das respostas. Ele centraliza Deus, ele coloca Deus como objetivo maior. E mais do que isso, ele diz que o grande objetivo do ser humano precisa ser Deus. E há coisas que nós nunca vamos entender, e por incrível que pareça, para o nosso bem, porque não temos estrutura para entender, maturidade para entender, grandeza para entender e nem pequenez para entender. E Deus ainda assim resolveu nos amar gloriosamente. Amar quem não consegue estar no mesmo nível que a gente é um desafio terrível. Amar uma pessoa que você não consegue conversar com ela, ai, não aguento, não consigo, não consegue ter um diálogo até o fim, não dou conta. Quem consegue amar alguém assim? Deus, só Ele. Só Deus consegue amar alguém que não se nivela com Ele. O reino de Deus mostra essa grandeza incomensurável de Deus. A grandeza de Deus não tem limites, porque a lógica de Deus é a eternidade. A nossa grandeza tem limites, porque a nossa lógica é cronológica. E nós precisamos compreender isso. Por isso eu preciso, quando diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, deveria, né, ser lido assim: se interesse primeiro pelo reino de Deus. Se interesse primeiro por isso. Voltando, obrigado. Entrar na dimensão do reino, no universo do reino, na grandeza do reino e nos detalhes do reino não é simples. A Bíblia diz que não entrará no reino quem não o receber como uma criança. A criança, ela faz coisas que só fica legal nelas, só fica bonito nelas, só tem sentido nelas. Um obreiro da igreja começou a levar um sobrinho pequenininho e ele cismou que tem que ser igual ao pastor. Aí no Natal, o obreiro perguntou para ele assim: o que você quer de presente de Natal? Ele disse: eu quero uma gravata. Normalmente criança pede brinquedo, né? Eu assim: gravata? É. Aí eu sei igual pastor. Aí compraram uma gravata para o menino. Ele entrou na igreja assim, ó, estufando assim, que pareceu até que sumiu as costas. Eu falei assim: ué, você está de gravata? Ele: agora é 2 pastor. Se entra um adulto fazendo um negócio desse, eu ia dar um troço. E falar assim: segura logo antes que caia. Hã? Tem coisa que só fica bonito na criança, porque a criança faz a partir do olhar da inocência. Faz a partir do olhar onde as coisas têm o prazer apenas. E o adulto faz a partir do olhar da malícia, onde tem interesse. Olha, para entrar no reino dos céus, nós precisamos olhar com o olhar de quem não apenas espera em Deus, mas também com o olhar de quem confia em Deus.
Esperar não é a mesma coisa que confiar. Às vezes nós conseguimos confiar, mas não conseguimos esperar. Bate uma ansiedade, um desespero. E cadê Deus que ainda não chegou? Onde foi parar Deus que ainda não veio até aqui? E às vezes nós sabemos esperar, mas não sabemos confiar. Nós esperamos porque já desistimos. Só por isso. Como quem diz: e agora o que fazer então? Eu não posso mudar a realidade. Entender que a realidade procede de Deus não é simples. A criança, você fala para pular no seu colo, ela pula. O adulto não. Ele primeiro vai medir se você dá conta de segurar. Dependendo do seu muco, ele fala: não vou de jeito nenhum. Não é assim? O que eu quero dizer é que nós precisamos olhar para Deus com o olhar da simplicidade, onde Deus faz porque Ele é Deus. Certa vez, quando eu fazia mestrado, entrou um professor ateu na sala, e eu gosto de citar esse exemplo. E ele falou assim comigo assim: Pastor Del, você acredita que a mula falou? A sala inteira fez assim, ó, para esperar a resposta. E eu olhei para ele e falei assim: acredito. Ele falou assim: mas você é um homem tão culto, acredita que a mula falou? Eu disse: professor, eu acredito. Se dissesse que o papagaio falou, o senhor acreditaria? Ele disse: acreditaria, o papagaio fala. E eu falei: e se dissesse que a calopsita falou, o senhor acreditaria? Ele falou: acreditaria, porque a calopsita fala. E eu disse: mas não seria milagre. E o meu Deus é um Deus que faz milagres. E milagre não se explica, apenas se vê. E quem anda com Deus vê milagres dentro e fora da Bíblia. Milagre, no entanto, só acontece quando esgotaram-se todas as alternativas. E esse é o lugar que nenhum de nós quer estar. O lugar onde as alternativas se esgotaram. No reino de Deus, quando não tem alternativas, tem Deus. E isso é suficiente para nós. Também diz a Bíblia que quem não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um dos homens que mais conceituava Deus nos seus dias. Ele estava entre os principais. E quando ele vê Jesus falando, fazendo milagres, ele fica sem saber o que fazer com tudo que ele sabia. E Deus faz isso, a gente fica sem saber com tudo que Deus faz. E ele foi até Jesus e ele disse assim: olha, eu não tenho dúvida que o Senhor vem da parte de Deus, porque as coisas que o Senhor está fazendo, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. O meu problema é, como é que pode alguém vir da parte de Deus desse jeito? Jesus olhou para aquele homem em xeque-mate e disse: ah, Nicodemos, tem que nascer de novo. E ele disse assim: para deixar de ser judeu, só nascendo de novo mesmo. Eu tenho jeito de eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: ah, Nicodemos, não é isso.
é da água e do Espírito. É de uma vida onde os pecados são lavados e a consciência se transforma. Só assim, para enxergar Deus, quando se esgotaram todas as possibilidades. Deus não é apenas o Deus do impossível. Deus disse para Jeremias algo fantástico: por acaso tem coisa grande demais que eu não possa fazer? O reino de Deus é o reino do inexplicável, mas também, enquanto eu explico, eu não nasci de novo. Enquanto Deus explica, eu nasci de novo. Também é um reino que só entra nele quem faz a vontade do Pai. Jesus mostrou como é que faz a vontade do Pai. E Ele mostrou o que era estar dentro do reino. E quanto mais as pessoas se aproximavam de Jesus, ficava mais claro a diferença entre estar dentro do reino e fora do reino. Mas chegou um momento que nem a mãe, nem o padrasto, nem os irmãos conseguiam mais entender o que era estar no reino. E chegou uma hora que falaram assim: olha, esse menino realmente, vamos embora. E ele falou assim: ó, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando nós estamos no reino, as marcas do reino estão em nós. Quando nós estamos fora do reino, as marcas do mundo estão em nós. E no reino nós somos obrigados a nos perguntar cotidianamente: com quem que eu pareço? Com Cristo ou com o mundo? Também, no reino de Deus, não encontraremos os injustos. Injusto é aquele que está fora de Cristo. Quando eu estou em Cristo, Cristo me justifica. Deus olha para mim e me vê um homem santo. Não é porque eu sou bom, mas é porque Cristo é suficiente em mim. E estar em Cristo é andar nele. É viver nele, é estar nele. E eu quero concluir a nossa palavra dizendo que o reino de Deus só aparece quando eu encontro a visão de Deus para a vida. Não há espaço para o reino de Deus onde não está presente a visão de Deus na vida. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa, é o que diz Pedro. Quer dizer, seremos um reino de pessoas que servem a Cristo e se santificam nele. Santidade em Deus é natureza. Deus é santo. Santidade em nós é exercício. Eu tenho que me santificar todos os dias. Exercitar santidade todos os dias. Senão não faz sentido. Eu quero finalizar dizendo que o reino de Deus ele está disponível. Porém eu preciso compreender a sua proposta e discernir a sua dimensão e a sua estrutura. Na dimensão do reino de Deus, é a visão de Deus que prevalece. E na estrutura do reino de Deus, eu preciso parecer com Cristo. E parecer com Cristo não é gostoso e nem fácil. Não é gostoso e nem fácil por quê? Porque tem horas que eu também vou dizer: afasta de mim esse cálice. E preciso ter ousadia para conseguir dizer o restante.
No entanto, seja feita a tua vontade. Não apenas no céu, mas também na terra. Porque no céu nós estamos loucos de vontade para chegar. Mas na terra, Senhor, tenha misericórdia de nós. Como diz Paulo, não me deixa chegar no fim, perdendo como quem perde a salvação. Que possamos discernir a proposta do reino e possamos entender a estrutura do reino, para que o evangelho volte a ser evangelho também em nós. E assim, Cristo em vós seja a esperança da glória. Amém? Que Deus nos dê essa graça. Nós possamos dizer: Senhor, eu preciso entender o que é o teu reino e aprender a amar isso, para que o Senhor seja glorificado na minha vida e na minha história, em nome de Jesus. Amém? Deus nos... Amém? Que bom ouvir sobre o reino de Deus. E Deus nos dê graça, nos fortaleça, nos ajude a fazer parte deste reino. Amém? Estamos trabalhando desde o ano passado o tema: invista no reino de Deus e você receberá de Deus, né? A primeira impressão que a gente tem, eu já até falei para vocês, é o quê? Dinheiro. Mas dinheiro passa longe, né? Passa muito longe de todas essas coisas, e nós sabemos disso. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Vamos orar. Eu sei que o ensino da palavra nos faz refletir muito sobre a nossa vida. E a melhor coisa que nós podemos fazer é submeter nossa vida ao domínio, à soberania do Senhor, à autoridade dele. E às vezes nós oramos pela igreja, nos cultos de oração, por exemplo. É muito comum a gente: vamos orar pela igreja, mas a igreja sou eu, é você. E se nós queremos que a igreja melhore, nós estamos automaticamente pedindo o quê? Senhor, eu quero melhorar, me melhore, me molde, né? Se o Senhor quiser, quebra tudo, refaça. E eu gostaria de aproveitar essa manhã para nós orarmos juntos por isso. Orarmos juntos para que o Senhor nos domine. Compartilhei essa semana que tenho andado meio de cabeça baixa ultimamente. Cabeça baixa mesmo, pensativo, e orado da seguinte maneira: Deus, tem misericórdia, eu estou longe de ser o que eu queria ser na presença do Senhor, e muito mais longe ainda de ser aquilo que as pessoas pensam que eu sou, porque as pessoas pensam de nós algumas coisas, e nós desejamos ser algumas coisas na presença do Senhor. E eu, pelo menos, eu tenho vivido um momento muito bom. 50 anos é a idade que a gente começa mesmo a ver. Eu estou ficando velho, e eu estou agora pensando nisso. Meu Deus, eu estou longe de ser o que eu queria, e eu estou mais longe ainda de ser o que as pessoas pensam de mim. Então, querido, eu queria que nós orássemos nessa manhã para você, ou com você, que também tem esse mesmo sentimento. Esse sentimento de eu preciso me entregar ao domínio, à soberania do Senhor. Preciso me entregar a esse reino, o reino de Deus. E eu quero isso mais do que nunca. Eu quero agora entregar as áreas da minha vida. Eu quero te chamar aqui à frente. Se você quiser vir, venha em nome de Jesus. Você cujo coração movia. Eu senti isso da parte do Senhor enquanto acompanhava o estudo. Venha, por favor, naquela atitude que nós ensinamos na igreja. O ato de você sair do seu lugar é uma situação pública. Eu queria pedir aos irmãos que me ajudassem a puxar para trás o púlpito, porque na verdade nada mais é do que uma atitude nossa, simbólica, de que eu reconheço que eu preciso da ajuda, pode ser aí, eu preciso da ajuda do Senhor. E isso na verdade não faz diferença nenhuma. O próprio Senhor nos ensinou: quando você for orar, entra para o teu aposento, fecha a tua porta,
fala com o Senhor. Ele que ouve em segredo vai te responder, vai te abençoar. E essa atitude nada mais é do que uma atitude nossa, pedindo ajuda. Irmão, ore por mim, me ajude, me socorra. Essa necessidade de deixar nosso coração aos cuidados do rei, o rei do reino, não é assim? Ao rei do reino, é a grande questão, é entregar, é submeter, é confiar de coração mesmo, como a criança, né? Como a criança, nós aprendemos mais uma vez nessa manhã, que se joga nos braços do pai e não tem medo nenhum. Gente, quem aqui já viu essa experiência de o pai chamar a criança para se jogar e ela se jogar? Quem já viu? É uma coisa mesmo de louco, ela se joga, eu fico pensando, meu Deus, e se aquela criança escapa? É a confiança que nós temos. Se mais alguém quiser vir, venha em nome do Senhor. E eu vou pedir ao pastor Delmo que, por favor, pastor, venha e faça essa oração por esses irmãos, a necessidade nossa.